Bem, pessoal, então hoje nós devemos estudar aí a composição de movimentos harmônicos, né? Como é que eu posso somar ou juntar dois movimentos que são caracterizados aí como um MHS, né? Como nós vimos, aí, o sistema massa-mola é o representante básico aí, o representante teórico básico desse tipo de movimento, né? Um movimento que é representado aí por uma solução trigonométrica, tipo seno ou cosseno. Nós vimos nas últimas aulas que esses movimentos harmônicos, tá, eles podem ser representados por meio de uma notação complexa, né? Por meio de utilizando exponenciais complexas, eu posso escrever aí uma solução harmônica genérica, tá? Então, vamos ver essas propriedades hoje, né? Então, sempre que eu tenho uma solução harmônica que é representada por uma exponencial complexa, tá? Nós podemos fazer a seguinte manipulação, tá? Então, vamos supor que eu tenha essa solução, tá? Essa solução é uma solução temporal, né, que uma função que depende do tempo, tá? E se vocês lembram lá da revisão que eu fiz com vocês sobre números complexos, essa equação ela diz respeito à forma polar de um número complexo. Um número complexo, z, que é x mais y, escrito na forma polar, que nós vimos aí que era um certo módulo, um certo raio, né? R e aí θ, tá? Então, nesse caso, esse número complexo, ele tem esse módulo, que aqui nós vamos chamar de amplitude, tá? E ele tem um ângulo, que na verdade é variável, que muda no tempo, tá? Um ângulo no plano complexo, que é ômega vezes c. Diga, diga. Não está mostrando eles. Deixa eu compartilhar outra vez. Foi agora? Tá. Então, deixa eu. Então, nós vimos aí que essa solução complexa, né, na forma de uma exponencial complexa, tá, ela tem aí um módulo, né, que é a nossa amplitude, e um ângulo, né, o ângulo polar, que é dado aí por um ângulo dependente do tempo, ômega-t. Ômega é o que nós vamos chamar de frequência angular, que está associada à frequência de vibração aí ordinária, tá? Então, essa solução, nós podemos, a partir dela, obter as derivadas temporais, tá? Então, eu posso ver como essa solução varia no tempo, tá? Então, pela derivada temporal, então se eu fizer dx dt, né, eu tenho aí essa derivada, a derivada de um produto, né, o produto do módulo da amplitude A vezes a exponencial complexa que contém essa fase aí ômega t, tá? Então, a derivada desse produto, na verdade, nós vamos considerar nesse caso que o módulo é constante, né? Então ele nós não derivamos em relação ao tempo, a derivada dele seria zero, né? Então essa constante sai e nós vamos derivar a exponencial. Quando você deriva a exponencial, o que acontece é que o fator que está na frente do tempo vai aparecer na frente aí da amplitude. Então nós vamos ter essa expressão, tá? Mas vejam que interessante, olha, que aqui aparece outra vez A vezes E aí ômega t, que é o próprio x, a própria representação complexa dessa solução harmônica. Então nós podemos escrever desse jeito, tá? I ômega x é a derivada temporal da solução harmônica no tempo, tá? Nós podemos continuar esse processo e derivar mais uma vez em relação ao tempo. Então, a derivada segunda dessa solução MHS no tempo. Tá? Então, eu vou derivar essa função que nós obtivemos. Tá?
E vejam que eu vou considerar outra vez a amplitude constante, no caso aqui a frequência angular também constante, nós vamos considerar que ela não varia no tempo, tá? Ela não se modifica, eu não tenho uma espécie de dispersão aí ao longo do tempo, dispersão dessa frequência. Então nós vamos ter esse fator, ele fica na frente. E eu vou derivar outra vez em relação ao tempo exponencial. E novamente vai cair um fator I ômega, tá? Que vai acrescentar nesse outro. I vezes I dá menos 1. E ômega vezes ômega dá ômega ao quadrado, vezes, outra vez, a própria função. Tá? Então, dessa operação, derivando essa solução exponencial, né, nós sabemos aí que eu chego nessa conclusão, que a derivada segunda dessa solução complexa x é igual a menos ômega ao quadrado x. Mas eu posso colocar esse fator negativo para o outro lado da equação, né? E nós vemos aí que essa expressão me dá aí a solução, né? No caso, reproduz a solução dessa equação diferencial, que nós sabemos que é a equação diferencial característica do MHS. A derivada segunda é igual ao negativo, a derivada segunda da solução em relação ao tempo é proporcional. Então, nós vamos ver agora, né, como essas soluções complexas elas se comportam no plano complexo. Então, nós vimos aí que no plano Argand-Gauss, né, no plano que tem o eixo real e imaginário, eu posso tratar essa solução complexa, tá, como um vetor. Tá? Então, um número complexo, né, no plano complexo, ele é tratado aí como uma entidade vetorial. Tá? Então, esse ponto indica qual é o número complexo ao qual estou me referindo. Tá? E esse ponto ele vai ser definido pela amplitude, pelo módulo, né? Ou seja, o módulo do número complexo é esse número A, tá? Que no caso aqui é o comprimento dessa flecha, numericamente igual a esse comprimento. E nós vamos ter aqui um ângulo, tá? E esse ângulo, né, é ômega-t, nesse caso. Tá? Então, nós temos essa condição para esse número complexo. Tá? Um número complexo x, ele vai ter uma amplitude A, tá? Uma amplitude A e um ângulo ômega-t. Tá? Então, isso que caracteriza as coordenadas aí, polares no plano complexo para esse número complexo. Tá? Eu poderia tratar esse número complexo x também como em termos das suas coordenadas, que seriam equivalente cartesiano, né? Em termos da parte real, né? A parte real desse número, tá? Que seria a projeção, e eu teria também a parte imaginária, que seria a projeção vertical desse número. Tá? Então, aqui eu não fiz, né? O propósito é outro. Mas vejam que esse ângulo aqui, ele depende do tempo, ou seja, ele vai ser proporcional ao tempo. O fator ômega, a frequência angular, é um fator aí constante e nós vamos fazer com que esse ângulo ele mude no tempo. Isso significa que esse vetor ele não vai ficar parado, ele vai se mover ao longo do tempo. Tá? E aí nós vamos ter a seguinte situação, onde ele vai girando aqui no plano complexo. Tá? Então, esse vetor nós vamos chamar de um vetor girante, ou como é representado lá na engenharia elétrica, é um fasor. Tá? Então, isso que nós chamamos de fasor. Pela relação de Euler, né, nós sabemos que essa exponencial complexa ela pode ser convertida aí numa soma de cosseno mais i seno. Tá? Então, aqui o fator, a amplitude fica igual, né, fica comum, e essa exponencial complexa eu posso converter em cosseno de ômega-t mais i seno de ômega-t, que são justamente as projeções dessa flecha nos eixos. Né? Então, a cosseno de ômega-t é a projeção no eixo real, o quanto desse vetor sempre está no eixo real, e a seno de ômega-t é a projeção
no eixo imaginário, tá? Então, vocês podem perceber que esse vetor ele está mudando aí continuamente, né, nesse plano. Tá? Essas projeções mudam continuamente conforme o fasor ele vai girando aí nesse plano complexo. Tá? Essa nomenclatura de fasores é utilizada lá na engenharia elétrica, né, para você, quando você trata aí uma tensão, uma corrente alternada, essa corrente de tensão alternada, elas vão ser tratadas aí como números complexos, né? Você pode inclusive escrever, por exemplo, um similar à lei de Ohm, né? A lei de Ohm ordinária, você vai escrever uma lei de Ohm complexa, que envolve aí não a resistência, mas V igual a RI, né? Seria a lei de Ohm ordinária, e quando você escreve aí a lei de Ohm complexa, você vai ter aí, em vez da resistência, você vai ter uma resistência dinâmica que nós vamos chamar de impedância, tá? Ok. Então vamos ver como é que nós podemos escrever as grandezas cinemáticas aí de acordo com essa representação aí das funções do MHS em termos de exponenciais complexas. Tá? Então, quem são as grandezas cinemáticas? São posição, velocidade e aceleração. Tá? Então, no caso aí, vamos chamar em vez de posição, deslocamento. Né? Então, o deslocamento que nós vamos ter, né? A velocidade e a aceleração. Como é que nós obtemos cada um desses fatores a partir desse número complexo x, desse vetor girante? Tá? Então, o que nós devemos fazer é olhar para a projeção sobre o eixo real. Né? Então, nós vamos projetar esse número complexo no eixo real, obtendo a parte real desse número. Tá? E dessa maneira, você tem aí a parte, né, a componente x desse vetor girante. Tá? Então, essa componente x seria o que nós vamos chamar de deslocamento, a posição do objeto que executa, do corpo que executa o MHS no tempo. Tá? Mas aí, se eu olhar para essa expressão e tomar a parte real, se eu lembrar da relação de Euler, nós sabemos que a parte real que eu tenho aqui nessa exponencial complexa é cosseno de ômega-t. Tá? Então, a parte real desse número complexo, né, é A cosseno de ômega-t. Tá? O A fica a mesma coisa. O A, em princípio, aí vamos pensar que esse A aqui é um número real. Tá? Mas em determinadas situações também você pode fazê-lo aí também um número complexo. Em alguns casos, aí, alguns problemas, essa amplitude às vezes ela é tratada também com um número complexo. Mas em princípio pense que esse A é um número real. Tá? Bom, nós podemos obter a velocidade e de maneira análoga aí, a velocidade vai ser a parte real da derivada temporal desse vetor girante. A derivada temporal desse vetor girante, como nós já vimos, você vai derivar isso. Então, vai cair aqui na frente um i ômega, né? I ômega que multiplica o próprio x. Tá? E a parte real disso, né? Vejo que se eu aplicar nessa expressão aqui a relação de Euler, eu vou ter aqui A cosseno de ômega-t mais I seno de ômega-t. Mas aí o I que multiplicaria o seno de ômega-t está multiplicando esse I também. Então, a parte senoidal desse fasor, né, ela na verdade vai se tornar a parte real, porque o I vai multiplicar o I e vai ficar menos 1. Então, menos ômega A seno de ômega-t. Tá? Então, nós vamos ter que a parte senoidal agora, né, no caso da velocidade, é a parte senoidal, que é a parte real. Porque a I seno de ômega-t multiplica com esse I ômega e você tem essa parte com a parte real. A parte imaginária, né, se você quisesse a parte imaginária aqui, seria o A cosseno de ômega-t. Então, I ômega mais I ômega A cosseno de ômega-t. Tá? Então, essa é a velocidade, que nós vamos tratar aí como a projeção desse vetor agora, do vetor x ponto no eixo real, é dado por isso. Tá? A velocidade, mesma coisa, tá? Semelhante. Então, nós vamos tomar a parte real
da derivada segunda desse vetor girante. Então, a parte real da derivada segunda, nós vimos aí que se eu derivar essa função duas vezes, vai cair i ômega, duas vezes aqui na frente, então i vezes i dá menos, ômega vezes ômega dá ômega ao quadrado, vezes a própria função. Tá? E aí, de novo, menos ômega ao quadrado é um número real, e aqui eu tenho aqui cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Então, a parte real é justamente a cosseno de ômega t vezes esse menos ômega ao quadrado. Tá? Então, é assim que eu vou escrever a aceleração. Então, posição, deslocamento, né? No caso aqui vamos chamar de posição, velocidade e deslocamento e aceleração. Né? Então, essas são as variáveis cinemáticas sempre tomadas aí como a parte real desse vetor girante. Tá? Inclusive, a equação diferencial, se você tem uma equação diferencial para um problema vibracional, essa equação diferencial, ela pode, que normalmente ela é escrita no domínio dos reais. Quando você escreve essa equação no domínio dos números reais, tá? Você pode, para resolver essa equação nesse domínio, muitas vezes não é tão fácil. Então, o que se faz? Você converte a equação, você passa a equação do domínio dos reais para o domínio dos números complexos. E, em geral, a solução dessa equação no domínio dos números complexos vai ser uma exponencial. Uma exponencial, em geral, ela é muito mais fácil de você trabalhar analiticamente do que funções trigonométricas. Então, você tem uma equação de um problema qualquer aí, essa equação escrita no domínio dos reais, você passa para o domínio dos números complexos, resolve a equação nesse domínio dos números complexos, em termos dessas exponenciais complexas, e retorna, né, tira a parte real e retorna para o domínio dos reais. E aí você obtém a solução da equação original no domínio dos reais. Ok? Tá bom. Então vamos ver aí como ficam essas grandezas cinemáticas no plano complexo. Tá? Então nós sabemos aí que aquele vetor girante x, tá? Ele vai ser ele vai girar no plano complexo. Tá? Então, desculpe, no próximo slide, mas nem sei aqui. Então, como é que ficam essas soluções aí em relação ao tempo, né? Como nós vamos ter essas soluções? Então, o deslocamento aí, nós vimos que é a parte real lá do vetor girante, x de t é igual a cosseno de ômega t. Então, é uma função cossenoidal, tá? Seria essa função, tá? E aí eu posso considerar, em relação a essa função, a velocidade. A velocidade, como nós vimos, a derivada temporal disso, que seria a parte real do fasor associado à velocidade, que é x ponto vetor. Tá? Você vai tomar a parte real, ou deriva essa expressão, dá na mesma, tá? E você vai obter a velocidade. Só que vejam, aqui aparece um seno de ômega t. E esse sinal negativo, tá? Ele pode ser absorvido nesse seno. Tá? Vejo que qual é o seno, qual é o ângulo cujo seno dá menos 1. Tá? Então, dessa maneira, você pode converter esse sinal menos 1 aqui em um seno de um ângulo e agrupar esse ângulo junto com esse outro ângulo, seno e seno. Né? E aí, você pode juntar esses dois fatores num só, e na verdade isso vai virar cosseno. Tá? Então, quando você expande esse cosseno de ômega t mais π sobre 2, tá? Cosseno de alfa mais beta, né? Você vai ter aí cosseno de um ângulo vezes cosseno do outro, menos o seno de um ângulo vezes o seno do outro. Tá? Só que o cosseno de π sobre 2, então o cosseno desse vezes o cosseno desse, o cosseno de 90 graus é zero. Menos o seno de ômega t vezes seno de π sobre 2. Mas o seno de π sobre 2 é 1. Então era menos seno desse vezes seno desse. Então você restabelece esse fator. Então, no caso da velocidade, quando aparece esse sinal negativo, nós podemos absorver esse sinal negativo dentro da função trigonométrica, e isso vai
converter o seno de ômega t em cosseno de ômega t mais 90 graus, π sobre 2. Tá? Isso significa que nesse gráfico aqui, tá? Esse seria o gráfico da posição no tempo, tá? Do deslocamento no tempo. E quando você considera temporalmente esse gráfico em relação à velocidade, vejam que é o mesmo cosseno de ômega t. Só que esse cosseno ele tem uma fase a mais aqui. Ou seja, você tem um deslocamento aqui, um deslocamento no eixo do tempo, né? Não esse deslocamento, um shift aqui no eixo do tempo, tá? Que traz aí a velocidade, ela está aí defasada, como nós dizemos nessa linguagem, ela está defasada por 90 graus. Tá? Aqui o que seria 360 graus? 2π radianos, né? Associado a essa oscilação. A oscilação de 360 graus seria um ciclo completo. Tá? Então, um ciclo completo é o equivalente a 360 graus ou 2π radianos. Tá? Quando você divide esse ciclo completo, tá, de 360 graus em 4 partes, então aqui você vai ter aqui, desse ponto até esse ponto eu tenho 90 graus, desse ponto até esse ponto eu tenho 90 graus, desse ponto até esse ponto eu tenho 90 graus e desse ponto até esse ponto eu tenho 90 graus. Tá? Então, 90 mais 90 mais 90, né, mais 90 é 360 graus. Tá? Então, o que vai acontecer é que a expressão para a velocidade tem uma defasagem de 90 graus. Então, esse ponto aqui, na verdade, ele não está aqui, ele vem para cá. Né? Ele vem nesse ponto aí. Então, quando a posição é máxima no MHS, tá? A velocidade é nula. Tá? Então, quando a posição é máxima, a velocidade é nula. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando a posição é máxima, porque o objeto, o corpo, no movimento harmônico simples, ele vai ficar oscilando entre uma amplitude, né, entre um máximo, né, uma amplitude máxima, mais A, e uma amplitude mínima, menos A. Mais A, menos A, mais A, menos A. Vai ficar oscilando. Essa é a vibração. Tá? Então, a posição máxima, na posição máxima, ele tem velocidade zero. Tá? Porque o que acontece é que o corpo vai ter que ir até lá em cima, parar e depois voltar. Então, essa parada diz respeito à velocidade zero. Tá? A mesma coisa quando ele chega na posição mínima extrema. Tá? Então, nesse caso, a velocidade também é zero. Tá? Então, no mínimo extremo, ele vem até aqui, para e volta. Então, nessa parada, a velocidade é zero. Então, sempre a relação entre a posição e a velocidade, né, nesse gráfico, sempre é defasada aí por 90 graus. Tá? E você tem aí os máximos coincidindo aí com os mínimos. Né? Então, o máximo da posição coincide sempre com o mínimo da velocidade. E o contrário também é verdade. O máximo da velocidade coincide com o mínimo da posição. Então, o lugar onde a oscilação vai apresentar a velocidade máxima é justamente quando o corpo passa pela posição de equilíbrio. Então, né, ele vai oscilar entre mais A e menos A, mais A e menos A, ele vai ficar oscilando dessa maneira. E sempre que ele passa aqui por esse x igual a zero, a velocidade é máxima. Então, quando ele passa aqui pelo x igual a zero, a velocidade é máxima. Quando ele passa pelo x igual a zero, a velocidade é máxima. Aqui não ficou um pouquinho deslocado aqui o gráfico. Né? Ok? Agora vamos ver a aceleração. Então, a aceleração, né, a derivada segunda da posição da posição no tempo, ou a derivada primeira da velocidade no tempo, né, seria isso. Ou lá, pelo fasor, né, x de t, eu posso tomar a parte real da derivada segunda aí do fasor. Tá? Então, nós tínhamos isso. Tá? Mas, de novo, esse sinal negativo ele pode ser absorvido dentro desse cosseno de ômega t. Tá? Então, esse fator menos 1 aqui, ele pode ser absorvido. E quando você faz isso, você tem essa expressão. Tá? Então, cosseno
de alfa mais beta, né, cosseno de alfa mais beta, é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Só que o seno de π é zero. Tá? Então, você só vai ter nesse cosseno aqui da soma, você só vai ter aí o termo aí que seria cosseno de ômega t vezes cosseno de π. Mas cosseno de π é menos 1, cosseno de 180 graus é menos 1, então você vai ter esse sinal aqui reproduzido. Menos 1 cosseno de ômega t, menos cosseno de ômega t vezes cosseno de π. Tá? Então, fazendo essa absorção, eu vou converter esse sinal menos nessa fase de 180 graus. Então, isso significa que a aceleração relacionada temporalmente aí com o deslocamento, vejo que o fator cosseno ele vai receber aqui uma fase de 180 graus. Então, quando eu traçar aqui o gráfico da aceleração, o que vai acontecer é que, na verdade, esse gráfico ele está deslocado em relação à posição por 180 graus. Então, você vai ter que fazer um deslocamento aqui 180 graus. Lembre-se que é metade de um ciclo. Né? Então, metade de um ciclo seria aqui um ramo desse aqui. Então, ele vai deslocar essa porção, né? E você vai ter aí essa situação. Tá? Então, nós podemos comparar aí a posição com a aceleração e nós vemos que quando a posição é máxima, a aceleração ela é máxima, só que com sinal negativo. Tá? Então, quando a posição é máxima, tá? A aceleração também é máxima, só que com sinal negativo. Ou seja, quando o corpo está no seu extremo de oscilação, tá? O elemento elástico vai puxar a mola, desculpe, o elemento elástico vai puxar o elemento inercial, a massa, de volta para o ponto de equilíbrio, né? E você tem aí, nesse extremo de oscilação, a aceleração é máxima, mas essa aceleração vai apontar contra o eixo de referência, então ela vai ser negativa. Tá? Então, quando a massa estiver aqui, tá? Na posição extrema, tá? A aceleração vai ser contrário ao eixo e vai ser máxima. Tá? A mesma coisa vai acontecer quando ele estiver aqui embaixo, né? No extremo mínimo de oscilação. Tá? A aceleração vai ser máxima e essa aceleração agora vai ser positiva na direção do eixo. Então, essa aceleração seria a aceleração restauradora, que é aplicada aí pelo elemento elástico sobre o elemento inercial, pela mola sobre a massa. No caso aí da nossa representação do MHS por um sistema massa-mola, né? Nos problemas que nós vamos ver aí na prática, tá? Esses problemas não têm exatamente um sistema massa-mola definido. Né? Muitas vezes você vai ter um cabo, vai ter um carro, vai ter uma barra que está conectada a molas, etc. Então você vai ter um sistema aí mais complicado, mas que nós vamos modelar esse sistema por meio de um sistema abstrato vibracional que é massa-mola simplesmente. Okay? Bom, entre a posição, a velocidade e a aceleração, vejam que nessas três funções, tá, aqui eu tenho essa amplitude. Então, para o deslocamento x de t, a amplitude A, né, ela vai passar a ω quando você calcula a velocidade. Então, além das fases temporais da relação temporal ser diferente devido a essas fases, também as amplitudes, aí, comparativamente, também vão ser diferentes. Numericamente, esses valores vão ser diferentes. Então, aqui, a velocidade vai ser ω vezes o valor máximo que você tinha aí para a posição. E, no caso da aceleração, você vai ter ω² vezes o máximo que você teria aí para o deslocamento. É óbvio que você não pode comparar exatamente essas grandezas no mesmo gráfico, porque posição é uma grandeza, velocidade é outra e aceleração é outra. São grandezas distintas. Tá?
elas têm aí unidades distintas, metros, metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas numericamente, tá? A velocidade ela vai ter um fator ômega maior aí que o deslocamento, e a aceleração, o fator ômega ao quadrado em relação ao deslocamento. Então, na verdade, numericamente, esses gráficos não ficariam todos com a mesma escala, como eu desenhei aqui, mas sim diferentes. A posição ficaria menor, né? E aí a velocidade ficaria um pouquinho maior, porque tem o fator ômega aqui multiplicando, né? E a aceleração ficaria maior. Então a relação seria numérica, seria essa, né? Numérica e temporal. Tá? Mas vejo que não posso comparar essas grandezas aí. Em geral, nós não comparamos no mesmo gráfico, porque são grandezas de unidades diferentes. Tá? Agora vamos ver como essas grandezas se comportam no plano complexo que eu tinha falado. Né? Então vamos ver aí como nós podemos representar essas grandezas cinemáticas, deslocamento, velocidade e aceleração no plano complexo, né, em termos de grandezas complexas aí, que nós vamos chamar de vetores girantes. Então nós vamos ter aí o que nós chamamos de relações de fase, as relações temporais entre essas grandezas cinemáticas aí, dadas no plano complexo. Então nós vamos ter o que se chama o vetor posição complexo, né, x vetor, né, que nós vamos representar aí como A vezes EAI cosseno EAI ômega t. Nós vamos ter o vetor velocidade x ponto, né, nós vamos chamar de vetor girante, que representa aí a velocidade no plano complexo. Quando você deriva essa exponencial no tempo, você tem aí um fator I ômega que aparece aqui na frente desse AE, aí ômega t. Né? E também nós podemos obter o vetor aceleração, x dois pontos. Né? Quando você faz isso, você vai derivar outra vez essa exponencial e outra vez vai cair aqui na frente um fator I ômega. Então, I ômega vezes I ômega, I vezes I dá menos 1, ômega vezes ômega dá ômega ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui as variáveis, as grandezas cinemáticas, posição, velocidade e aceleração, representadas em termos de números complexos, usando aí a exponencial complexa. Tá? Se você tira a parte real desses números complexos, você tem as grandezas temáticas, x de t, v de t e a de t. Né? Então, a primeira delas, como nós vimos aí no plano complexo, eixo real, eixo imaginário. Então, nós vamos ter aí um vetor posição, tá? Que tem uma certa amplitude, ou seja, essa amplitude A estaria associada ao comprimento desse vetor, tá? E o ângulo que esse vetor faz com o eixo real é o ângulo ômega t. Vejo que esse ângulo ele vai variar no tempo, ou seja, esse vetor ele vai conforme o tempo vai passando, o ângulo que esse vetor faz com o eixo vai mudando temporalmente. Tá? Nós vamos ter, além dessa grandeza, nós vamos ter a velocidade. Tá? Só que quando você deriva em relação ao tempo, cai esse fator I ômega. Tá? E quando você multiplica esse número complexo pelo fator I, esse I vai representar aí um giro desse vetor por 90 graus. Então, você vai girar ele por 90 graus. Aí, né? Então, esse I acrescenta aí uma fase complexa, aí que uma fase, né, nesse problema, e isso está associado a um giro de 90 graus aí, desse fasor em relação a esse fasor. Né? Ao contrário. Né? E aí nós temos o vetor aceleração. Esse vetor aceleração também ele vai ter mais um fator I em relação à velocidade, ou seja, ele vai ter aqui um giro de 90 graus em relação à velocidade. E você vai ter a representação aqui do vetor girante, né, que nós chamamos aí de aceleração x dois pontos vetor. Tá? Esse vetor, né, vejo que esses vetores entre si eles têm módulos diferentes. O comprimento deles vai ser diferente, porque o fator que aparece aqui na frente do vetor, ele é um fator diferente. Então, entre esse o módulo disso, né, tem um fator ômega aqui tem outro fator ômega. Então, existe uma diferença aqui. Óbvio, né, que, como eu já falei, você não pode comparar imediatamente essas grandezas, porque elas têm unidades diferentes. Tá?
uma posição, outra velocidade, outra aceleração. E essa figura, ela não permanece parada, tá? Na verdade, todos esses fasores aqui, eles vão girar com a frequência determinada aqui por ômega, tá? Então, ômega é igual a 2πf, e você tem o giro dessa figura, conforme o tempo vai passando, esse padrão ele vai girando, né? Então, faz um giro, faz outro giro, faz outro giro. Bem, agora vamos para um outro tópico aí nessa apresentação que diz respeito à composição de movimentos harmônicos. Como é que eu posso juntar dois movimentos harmônicos distintos e produzir um outro movimento harmônico? Então isso vai acontecer nos problemas aí associados à vibração, né? Que você vai ter aí várias vibrações superpostas e essas vibrações se somam, se superpõem para produzir aí uma vibração geral, um movimento geral. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que numa determinada máquina você tem um motor que tem aí esse motor, ele pelo próprio movimento ele vibra, né? Então, pelo próprio movimento você vai ter aí uma vibração que é um movimento harmônico simples. Nós vamos tratar dessa maneira. Tá? Além disso, a máquina, por exemplo, pode ter um pé solto. Aí esse pé solto vai gerar uma outra vibração que vai ser um outro movimento harmônico que você vai ter que adicionar ao movimento harmônico que seria a vibração do próprio motor. Ou você vai ter um mancal na máquina que tem aí um problema no rolamento. Esse problema no rolamento introduz uma outra vibração, né, com uma outra frequência, né, e essas vibrações elas vão se somando. Então, isso que nós chamamos aí de composição de movimentos harmônicos. Você vai somando as vibrações e vai vendo aí o que vai resultar. Aqui, por enquanto, nós só vamos somar dois movimentos harmônicos entre si. Tá? Então, um movimento harmônico mais o outro, produzindo um terceiro. Nas máquinas, em geral, nos problemas aí de vibrações, muitas vezes você tem vários movimentos harmônicos superpostos. Inclusive, você pode ter infinitos movimentos harmônicos aí em questão. Tá? Então, nesse caso, você tem que usar outras técnicas. Por exemplo, a expansão aí em série de Fourier. Você vai compor aí o movimento total a partir da soma de partes vibracionais independentes. Tá? Então, vamos supor que nós vamos adicionar dois movimentos harmônicos simples. Tá? Então, aqui nós temos o eixo da posição no tempo. Né? Então, vamos supor que eu tenha esse movimento harmônico. Né? Eu tenho uma amplitude e tenho uma frequência ômega. Tá? Então, esse seria o primeiro movimento, um movimento de oscilação no tempo. Tá? Essa oscilação ocorre com uma amplitude, tá? Ocorre com uma amplitude e com uma frequência angular ômega. Tá? E nós vamos ter um outro movimento harmônico simples, que é com outra amplitude, com a mesma frequência, mas aí existe uma diferença de fase entre o momento em que esse movimento atinge o máximo e o momento em que esse movimento atinge o máximo. Então, essa fase justamente relaciona o máximo de um com o máximo do outro, né, temporalmente. Tá? Então, se você for desenhar aqui, né, os dois gráficos, as duas funções cosseno, então, por exemplo, o primeiro movimento vibracional aqui, x1, seria essa linha em vermelho. Tá? Então, o máximo dessa linha em vermelho começa aqui no t igual a 0. Tá? E ela vai vibrar numa frequência ômega. Tá? Vai ter uma amplitude, então essa amplitude seria essa distância aqui, mais A1 e menos A1. Tá? Enquanto o movimento harmônico 2, x2 de t, ele vai ter a mesma frequência, a mesma cadência temporal. Tá? Se um sinal aqui, por exemplo, tem frequência de 60 Hz, o outro também vai ter 60 Hz. Eu vou considerar que, nesse caso, a mesma frequência. Tá? Mas ele vai ter uma amplitude diferente. Enquanto
enquanto um movimento aqui ocorria, por exemplo, uma vibração ocorria vibrando aqui mais 3 milímetros e menos 3 milímetros, né? Você, por exemplo, uma máquina aí vibrando dessa maneira, mais 3 milímetros e menos 3 milímetros a 60 Hz. A outra vibração que você vai considerar seria aí uma amplitude diferente, por exemplo, mais 2 milímetros e menos 2 milímetros. Amplitudes diferentes, mas frequências iguais. E além das amplitudes serem diferentes, existe uma relação temporal diferente. Então, o máximo de uma vibração não coincide com o máximo da outra vibração. Essas vibrações têm aí máximos que coincidem, que não coincidem temporalmente. Então, essa diferença temporal aqui está associada a um ângulo ao qual nós chamamos de fase. Tá? Então, você pode calcular até quanto tempo está associado a esse ângulo. Então, o tempo associado a essa diferença de fase seria esse ângulo dividido por ômega. Né? Você pode determinar qual é esse tempo aqui entre um máximo e outro. Tá? Mas não é uma grandeza importante. Tá? Então, esses dois sinais têm a mesma frequência, amplitudes diferentes, e existe uma diferença de fase φ. Né? Aqui nós usamos a letra φ, a letra F grega, né? que vem de fase mesmo. Tá? Então eu quero agora compor esses dois sinais. Tá? Esses dois sinais que têm a mesma frequência, sinais síncronos. Tá? Eu quero somar essas duas vibrações para ver qual será a vibração resultante dessa soma. Então nós vamos somar esses dois sinais e eu quero ver o que dá isso. Tá? Bom, então a ideia é você somar esse cosseno com esse outro cosseno. Tá? Mas vejo que aqui não vai ficar tão simples. Então nós vamos apelar para a notação fasorial. Né? Então, no plano complexo, então nós vamos somar essas duas vibrações. Tá? O que vai acontecer, né, é que esses movimentos representados no plano complexo, eles vão se tornar fasores, vetores girantes. Então, no plano complexo, essa seria aqui só a parte real, e aqui também a parte real, eu vou converter isso em um vetor girante. Vou tornar complexo esse MHS. Tá? Então, eu vou escrever o equivalente complexo. Né? Então, A1 cosseno de ωt, quando você escreve e utiliza a relação de Euler para escrever o número complexo associado, seria A1 cosseno de ωt mais IA1 seno de ωt. Então, você escreve dessa maneira. Esse é o fasor associado ao primeiro MHS, né? A primeira oscilação que você tem. Ele vai ter uma amplitude A1, tá? E a frequência ωt, ou seja, ele vai ter essa cadência temporal, né? ωt, ou seja, o vetor girante ele vai rotacionar aqui no plano complexo de acordo com essa dependência temporal ωt. Aí nós vamos fazer a mesma coisa para o movimento harmônico 2, x2. Tá? Nós vamos representá-lo em termos de um vetor girante. Tá? E aí vocês vão ver aqui que a fase agora não é ωt só, mas tem essa fase φ. E a amplitude é A2. Então nós vamos escrever isso como A2 exponencial de iωt mais φ. Tá? Então se você abre essa exponencial complexa utilizando lá a fórmula de Euler, você vai ver que esse fasor, esse vetor girante, é A2 cosseno de ωt mais φ mais IA2 seno de ωt mais φ. Então, se aplicar a relação de Euler aqui e tirar a parte real, né? A parte real é a parte do cosseno, então você volta na expressão anterior. Então, esse fasor nesse plano complexo, ele vai ser esse vetor girante, vai ter uma amplitude A2, e além disso, o ângulo que ele vai fazer em relação ao eixo real é esse ângulo aqui, ωt mais φ. ωt mais φ. Tá? Então, esse vetor girante, esse número complexo, em relação ao eixo real, ele vai ter o ângulo ωt mais φ. Tá? Então, esse é o ângulo total. Tá? O primeiro que tinha ângulo ωt. Tá? O que nós vamos fazer agora é somar esses dois movimentos harmônicos, né? de mesma
mesma frequência, ou seja, o que significa mesma frequência? Que eles estão girando juntos aqui, na mesma cadência temporal. Essa fase aqui, ela se mantém, vamos supor que essa fase ela é constante no tempo, ela não varia, tá? De modo que, quando esses vetores forem girando, então, o A ele vai girando de acordo com esse ômega, tá? E o A1, né, vai girando de acordo com esse ômega, e o A2 também, tá? Mas a distância, o ângulo aqui entre esses dois vetores girantes vai se manter o mesmo, vai ser igual, tá? E aí de modo que você vai ter essa figura aqui girando, toda essa figura girando aí numa razão aí ômega t no tempo, tá? Então esse ângulo vai mudando no tempo nessa taxa aí ômega, tá? Então toda essa figura gira ao mesmo tempo, tá? E conforme essa figura gira, nós vamos ter aí a soma, né? Então a soma desses vetores girantes, essa soma vetorial, vejo que esses dois números, tá? Essas duas oscilações são números complexos no plano complexo, e nós vamos somar esses dois números complexos, a soma de dois números complexos. E a soma de dois números complexos, como nós vimos, é dado aí pela regra do paralelogramo, exatamente como nós fazemos com vetores. Então você vai construir o paralelogramo, tá? A diagonal maior aí do paralelogramo vai me dar a soma dos dois números complexos. Esse número x, que é o resultado da composição desses dois movimentos harmônicos, tá? Então esse vetor girante soma, a soma desses dois movimentos, tá? Ele também vai ser um número complexo, que eu vou escrever aí como uma nova amplitude, ou seja, ele vai ter aqui um outro comprimento, uma amplitude A, e ele vai ter uma outra fase aqui, um outro ângulo que eu vou representar em termos do ômega-t. Esse ômega-t mais um fator alfa aqui, tá? Então eu vou somar esse movimento harmônico simples com esse movimento harmônico simples, vou somar, isso vai me dar um terceiro, que vai ser representado por esse fasor, ele vai ter essa amplitude A e vai ter esse ângulo aqui, essa fase, ômega-t mais alfa. O ômega-t está aqui embaixo e alfa seria esse ângulo aqui. Então, esse vetor girante tem um ângulo aqui, ômega-t mais alfa. Para eu poder resolver o problema, agora basta determinar em relação aos itens conhecidos, aí, então o que é conhecido nesse problema? As características do primeiro MHS e do segundo MHS. Então eu sei quem é a primeira amplitude e a segunda amplitude, eu sei quem é a frequência ômega, né, ômega-t, e eu sei também quanto é essa fase. É o que eu sei nesse problema. A partir de A1, A2, ômega-t e φ, eu vou ter que descobrir quem é A e alfa. Se eu sei quem é A e alfa, eu sei qual é esse número complexo, quem é esse fasor, tá? E eu posso retornar aí para o domínio dos reais. Então, tirando a parte real desse número complexo, ou seja, projetando esse fasor no eixo real, tá? Eu vou ter aí a solução do problema original, que era somar x1 mais x2, né? Reais, tá? Então, a parte real desse fasor, ou seja, a projeção que ele faz aqui no eixo real, que é o movimento harmônico simples resultante, tá? E aí, se você tira a parte real desse número, usando a relação de Euler, nós sabemos que essa exponencial complexa é cosseno de ômega-t mais alfa, mais i seno de ômega-t mais alfa. Tá? Então, a parte real é a parte do cosseno. Então, nós temos essa expressão. Então, quem é A e quem é alfa em termos desses elementos que nós temos nesse gráfico. Então, para fazer essa determinação, nós temos que, aqui nós fazemos essa seguinte construção geométrica. Eu olho para esse triângulo aqui, tá? Então veja que esse lado aqui, esse lado é igual a esse lado, né? O comprimento, esse comprimento aqui é o módulo A2, tá? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é esse ângulo aqui, tá? Então nós podemos trazer esse triângulo para cá e nós vemos essa relação. Esse lado aqui vale A2 e esse ângulo é φ. Tá? E aí, a partir desse triângulo retângulo, eu posso, né, escrever aqui quem são esses catetos aqui. Então, esse cateto adjacente ao ângulo,
Tá? O cateto adjacente ao ângulo está associado ao cosseno do ângulo e o cateto oposto ao ângulo que está associado ao seno do ângulo. Tá? Então, nós fazemos esse lado aqui é A2, a hipotenusa é A2. Tá? Então, A2 seno de φ é esse lado, esse comprimento. Tá? E A2 cosseno de φ é esse comprimento para esse triângulo retângulo. Tá? Então, vejam, eu tenho essas distâncias aqui no plano complexo. Agora, o que eu vou fazer não é olhar para esse triângulo aqui. Agora eu vou olhar para o triângulo retângulo maior, que é esse aqui. Para esse triângulo retângulo maior. E nesse triângulo retângulo maior, eu tenho esse cateto, que vale A1 mais A2 cosseno de φ. E esse cateto aqui, que é A2 seno de φ. Então, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado me dá a hipotenusa ao quadrado. Então, nós vemos aí que esse A ao quadrado é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então, nós temos aí essa expressão, a raiz quadrada desse termo ao quadrado, A1 mais A2 cosseno de φ, tudo ao quadrado, mais A2 seno de φ ao quadrado. Tá? Tirando a raiz desse fator, nós temos, a partir das amplitudes originais, e da fase, nós vamos ter a nova amplitude. Tá? Além disso, nesse mesmo triângulo retângulo maior aqui, tá? Nós podemos obter quem é esse ângulo alfa. Veja que para esse ângulo alfa, esse lado aqui é o cateto oposto a esse ângulo alfa. Tá? E esse lado aqui, A1 mais A2 cosseno de φ, é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, cateto oposto, cateto adjacente. O que eu posso fazer com o cateto oposto e com o cateto adjacente? Tá? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente desse ângulo. Logo, alfa é igual ao arco tangente desse cateto dividido por esse cateto aqui. Tá? Então, nós temos aí como, a partir das amplitudes originais, A1 e A2, e da fase, que diferencia esses dois movimentos, obter qual a nova fase. Tá? Então, vejo que nem o alfa, nem a nova amplitude A dependem da frequência ômega. Vejo que o ômega ele só vai aparecer aqui, esse novo movimento, tá? Quando você adiciona dois movimentos harmônicos simples de frequências iguais, o movimento harmônico resultante também vai ter a mesma frequência, tá? Mas vai ter uma amplitude diferente, dada por isso, e uma fase aí diferente, né, em relação à sua referência inicial. Tá? Então é assim que você vai somar dois movimentos harmônicos simples que têm amplitudes diferentes, mesma frequência e tem aí temporalmente aí uma fase relativa. Tá? Uma fase φ relativa. Okay? Agora vamos ver outro caso. Né? Vejo que aqui eu não considerei que as frequências poderiam ser diferentes. Esse seria o caso geral, onde você tomaria aí as amplitudes diferentes, as frequências diferentes e ainda uma fase aí diferente. Tá? Então esse seria um caso muito complicado para você obter uma expressão fechada, tá? Mas na verdade é esse caso que ocorre mais. Em geral, nos problemas vibracionais, você vai ter aí sinais, vibrações superpostos, e essas vibrações, cada uma delas vai ocorrer em uma frequência, cada uma delas vai ter a sua amplitude, e temporalmente elas apresentam aí máximos e mínimos que não tem tem uma diferença temporal, tem uma fase relativa. Tá? Okay? Vamos ver aqui o último caso, né? Que é quando você soma movimentos harmônicos simples, tá? Que não tem a mesma frequência. Agora a frequência pode ser diferente. Mas para simplificar, para conseguir obter uma solução para essa soma, nós vamos considerar agora a mesma amplitude. Tá? Se considerasse amplitudes diferentes, um caso mais geral, você não conseguiria, a partir aí dessa análise, obter uma expressão aí matemática final para essa soma. Tá? Então, vamos supor aí, né, aqui a posição em função do tempo. Eu tenho um movimento harmônico, A cosseno de ômega-t, e eu tenho um outro movimento harmônico, A cosseno de ômega mais delta vezes t. Então, o que significa isso? Que
o primeiro movimento harmônico ele tem essa frequência ômega. E o segundo movimento harmônico ele tem uma outra frequência. Tá? Então, as frequências são diferentes. As amplitudes dos dois movimentos são a mesma, mas as frequências são diferentes. E essa diferença é esse fator delta aqui. Tá? Que, em princípio, nesse caso aqui, pode ser qualquer número. Então, por exemplo, essa frequência ômega, lembre-se que ômega é igual a 2πf em relação à frequência ordinária. O ômega é a frequência angular. F é a frequência em hertz. Tá? Então, ômega é igual a 2πf. Vamos supor que esse ômega estivesse associado a uma frequência de 1000 Hz. Então, você teria aqui um movimento harmônico, né, com uma certa amplitude, numa frequência de 1000 Hz. Você vai somar esse outro movimento com outro movimento harmônico, por exemplo, de 3000 Hz. Então, esse delta seria 2000. 1000 mais 2000, 3000. Tá? Então, nós estamos somando aqui dois sinais com frequências diferentes. A mesma amplitude, mas frequências diferentes. Se você fizesse amplitudes diferentes também, tá? O problema seria mais difícil aí de você resolver. Na verdade, você não consegue obter uma expressão aí final só com dois sinais. Tá? Então, por isso que nós consideramos amplitudes iguais para conseguir obter uma expressão matemática fechada aí dessa análise. Tá? Então, vamos considerar aí dois movimentos harmônicos simples independentes, tá? Com a mesma amplitude, tem o mesmo máximo, mesmo mínimo, eles vão oscilar com a mesma amplitude, ok? Mais A, menos A, mais A, menos A, mais A. Vai oscilar dessa forma, só que vão oscilar com cadências temporais diferentes. Então, um vai oscilar com uma frequência, sei lá, 60 Hz, o outro vai oscilar, sei lá, a 80 Hz. Né? Então, vejo que aqui os máximos aqui, eles não coincidem, né? E vejo que isso vai mudando, né? Aqui nesse ponto, por exemplo, os máximos quase coincidem. Aqui ele já vai saindo do lugar, porque as frequências são diferentes, tá? Então, se eu não tenho uma relação inteira entre as frequências, esses máximos aqui, eles não vão coincidir sempre, tá? Ou não vai existir uma periodicidade na coincidência desses máximos, né? Então, nós vamos ter esse comportamento. Agora, o que eu quero obter é a composição desses dois movimentos. Eu vou somar esses dois movimentos. Então, eu vou pegar essa amplitude mais essa amplitude mais essa amplitude. Agora, vejo que aqui, quando eu somar essa com essa, vai cancelar, ó, vai dar um valor bem pequeno. Né? Esse máximo com esse máximo vai somar. Né? Aqui, esse máximo com esse mínimo vai meio que cancelar. Então, você vai ter a composição. Então, como é que você faz essa soma? Tá? Como é que você vai realizar essa soma? Basta você lembrar, né? Então, aqui estão os dois sinais, você vai somar. Tá? Então, você vai somar x1 mais x2 de t. Tá? Os dois com frequências diferentes, mesma amplitude. A amplitude você pode colocar em evidência. E nós vamos ter que somar esse cosseno de ômega-t mais esse cosseno de ômega mais delta vezes t. Tá? E aí, para fazer essa soma, a soma de cossenos, tá? Então existe uma identidade trigonométrica associada à soma de cossenos. Assim como nós vimos aí que existe uma identidade trigonométrica associada ao cosseno das somas ou diferenças. Tá? Então, nesse caso aqui, essa relação se chama prostaferese. Né? Quando você tem o cosseno de um ângulo mais o cosseno do outro ângulo, né, você pode determinar que isso vai ser igual, tá, a cosseno de alfa mais beta dividido por 2 vezes cosseno de alfa menos beta dividido por 2, o dobro disso. Né? Então, muitas pessoas acham que esse nome aqui, prostaferese, é uma pessoa. Tá? Eles chamam isso aqui relação de prostaferese ou fórmula de prostaferese. Prostaferese não é uma pessoa, tá? Ele, na verdade, é um método que você pode, a partir de somas de números, você consegue estabelecer produtos de números. Tá? Porque, vejam, operacionalmente é mais difícil você fazer uma multiplicação do que uma soma. Tá? A soma é muito mais fácil, é a primeira coisa que a gente aprende lá no colégio. É mais fácil fazer a soma
É mais fácil fazer soma do que multiplicação, tá? E na antiguidade, né, as pessoas viram que a partir de cossenos era fácil você fazer multiplicações de números aí, difíceis, né, de números extensos. Então, usando multiplicação, você pode fazer somas, ou desculpe, usando somas, você pode fazer a multiplicação de números aí grandes, por exemplo, ou números que contêm muitas casas decimais. Tá? Então, esse era um problema na antiguidade, porque antigamente não existia calculadora como nós temos hoje. Não existia régua de cálculo, não existia nada disso. Tá? Então, o que as pessoas faziam, por exemplo, se teria dois números aqui, 1,293 vezes 1,492. Tá? Então, para fazer essa multiplicação, na verdade, em vez de fazer operacionalmente essa multiplicação, você considerava a soma associada a essa multiplicação. Então, isso poderia ser feito com a trigonometria. Né? Daí surgiu essa operação de prosta-ferese. Então, a parte prosta aqui seria o produto e a fereses seria a parte da soma. Tá? Então, como você faz produtos a partir de somas? Né? E mais tarde, né, historicamente, apareceu o que nós chamamos hoje de logaritmo. O logaritmo é uma ferramenta melhor do que essa ferramenta trigonométrica para fazer multiplicações em termos de somas. Tá? Então, isso foi utilizado aí, né, para navegação, por exemplo. Né? Então, na antiguidade, a navegação era feita a partir das estrelas. Né? E a posição das estrelas no céu, para você determinar essa posição com exatidão, é necessário que você utilize o que nós chamamos de trigonometria esférica. Tá? A trigonometria de triângulos desenhados na superfície esférica. A Terra, né, o planeta, ele é redondo, né, até onde nós sabemos, a menos para os terraplanistas. Né? Para os terraplanistas não existe trigonometria esférica, né? É só trigonometria plana. Tá? Então, usando a trigonometria esférica, né, para navegação, usando as estrelas, tá, você precisaria muitas vezes fazer o uso desse método de prosta-ferese. Okay? Aqui nós podemos utilizar essa equação, né, essa identidade de prosta-ferese, para fazer essa soma. Então, o cosseno de alfa mais o cosseno de beta. Então, vejo que, usando essa relação, eu vou ter que fazer duas vezes o cosseno da soma desse com esse. Então, ômega t mais ômega mais delta vezes t. Quando eu somar isso, vai ficar 2 ômega mais delta, dividido por 2. Mais 2 ômega dividido por 2 dá ômega. E mais delta dividido por 2. Quando eu fizer essa parte, que é a diferença, ômega t menos ômega mais delta vezes t, esse ômega t vai cancelar esse ômega t e vai ficar delta t, que você vai dividir por 2. Tá? Então, aplicando essa equação nessa soma de cossenos, com esse alfa e com esse beta, você tem essa expressão. Duas vezes o A, que estava aqui, cosseno de alfa mais beta dividido por 2, alfa mais beta dividido por 2, então ômega mais ômega, dá 2 ômega, mas quando você dividir por 2, fica só ômega. Delta dividido por 2, está aqui. Tá? Então, você tem esse termo, que é essa parte, e cosseno de alfa menos beta dividido por 2. Então, aqui eu posso trocar a ordem. Né? A ordem da soma ela pode ser invertida. X mais y é igual a y mais x. Né? Eu posso colocar eu deveria ter colocado esse número na frente. Né? Então, alfa menos beta, então, esse termo menos esse termo, então o ômega t cancela, então vai ficar delta t e divide por 2, você vai ter esse outro cosseno. Tá? Se você quisesse fazer nessa ordem aqui, chamar esse de alfa e esse de beta, também dá, só que aí você vai obter esse termo aqui com um sinal negativo, mas o cosseno de um número negativo é o cosseno do próprio número. O cosseno é uma função par. Tá? Quando você troca o sinal do argumento do cosseno, ele mantém, é o mesmo número. Tá? Então, o cosseno de mais 60 graus é igual a cosseno de menos 60 graus. É o mesmo fator, tá? Uma função par.
Já o seno é ímpar, né? Se você troca o ângulo, o sinal do ângulo, o sinal muda. Cosseno de mais 60, seno de mais 60 graus é igual a menos seno de menos 60 graus. Tá? Então, o seno é uma função ímpar, cosseno é uma função par. Você pode trocar essa ordem alfa e beta aqui como você quiser, que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, essa é a composição. E o que vai dar isso aí em termos do gráfico da posição no tempo? Tá? Então, nós tínhamos aí esses dois sinais. Tá? Então, eu vou somar x1 e x2. Lembre-se que eles têm a mesma amplitude, tá? Mas frequências diferentes. Então, um vai oscilar numa cadência, o outro sinal vai oscilar em outra cadência. Eu vou somar esses dois sinais de mesma amplitude e frequências diferentes, frequências distintas, assíncronos, né? Não apresentam sincronicidade temporal. Tá? Então, nesse caso, tá? Você vai obter esse movimento harmônico que seria a soma. Então, a composição desses dois movimentos harmônicos me dá esse movimento harmônico dado por essa expressão. E aí, se você fizer aí para qualquer frequência, você vai ter, por exemplo, esse resultado. Aí, tá? Se você faz isso no computador, por exemplo, ou na calculadora, se você for sadomasoquista, né? Você pode fazer uma tabela e construir o gráfico. Né? Então, fica desse jeito aí, tá? Essa composição aí. Isso vai mudar, a forma aí dessa soma vai mudar de acordo aí com as frequências que você tem. Você pode variar aqui o ômega, variando o ômega e o delta, você vai produzir frequências diferentes. Tá? Então é dessa maneira que você compõe dois movimentos harmônicos de mesma amplitude e frequências ômega e frequências diferentes. Uma frequência, outra frequência. Mas existe um caso particular, muito especial aí na física, nas vibrações, que é quando a frequência de um sinal é muito próxima à frequência de outro sinal. E nesse caso nós vamos ter o que é chamado o fenômeno de batimento. Tá? Então eu tenho um sinal com a frequência ômega e eu tenho outro sinal com a frequência ômega mais delta. Então, alguns livros chamam isso daqui de ômega 1, isso daqui de ômega 2. Só que nós vamos somar esses dois sinais, considerando que a diferença entre essas duas frequências, ômega 1 e ômega 2, é muito pequena. Isso significa que, para você observar o fenômeno dos batimentos, ômega tem que ser muito próximo a ômega mais delta. Isso significa que esse número aqui, essa frequência delta, é uma frequência bastante pequena. Tá? Então, nós vamos somar, de novo, você vai somar esses dois movimentos harmônicos e você vai obter a mesma equação que nós obtivemos antes. Só que agora nós vamos considerar que essa frequência delta ela é bem pequena em relação à frequência ômega. Então, isso significa que essas duas frequências, ômega e ômega mais delta, são muito próximas. Por exemplo, né, você poderia associar essa frequência angular, né, à frequência aí de, por exemplo, 400 Hz. 400 Hz. Aí você vai somar esse sinal de 400 Hz, essa vibração de 400 Hz, com outro sinal aí de 401 Hz, por exemplo. Então, delta seria associado aí, não é exatamente a frequência, mas associado à diferença de 1 Hz. Tá? Então, 1 Hz. Né? Então, vejo que 1 é muito menor do que 400. Então, aqui eu teria para esse sinal aqui uma frequência de 400 Hz, para esse outro sinal uma frequência de 401 Hz. Então, nesse caso, quando você fizer essa composição de movimentos, você vai ter o fenômeno dos batimentos. Vamos entender o que significa isso. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenha os dois sinais. Tá? Então, o primeiro sinal x1 em vermelho, tá? E o segundo sinal x2 em azul. Tá? Esses dois sinais têm a mesma amplitude, ou seja, oscilam entre o mesmo máximo e o mesmo mínimo, mais A menos A, mais A menos A. Os dois sinais têm a mesma amplitude. Porém, eles têm frequências levemente diferentes. Tá? As frequências são quase iguais. Tá? Vejo que aqui os picos, aqui, os máximos e mínimos, eles não coincidem exatamente. Eles estão aqui, não casam. Tá? Então, isso significa que as frequências são diferentes. E nesse caso aqui, as frequências
do jeito que eu fiz o gráfico aqui, as frequências são muito próximas, tá? Então, o que vai acontecer quando você fizer essa soma? Você vai obter essa fórmula, tá? E essa fórmula me diz o seguinte, que eu vou ter essa parte, que vai ser responsável por uma frequência, tá? Essa parte vai ter uma frequência maior, tá? Lembre-se que ômega é muito maior do que delta, então essa frequência vai ser maior, vai oscilar mais rápido, tá? Então eu vou ter aqui uma parte oscilante numa frequência maior e outra parte oscilante numa frequência muito menor, tá? Então eu vou superpor dois sinais que são aí um de frequência maior, o outro de frequência menor. Então essa parte aqui diz respeito a uma frequência maior, tá? Vai oscilar mais rápido, quase na mesma frequência ômega aqui. É ômega mais um pouquinho aqui. Lembre-se que delta é pequeno, tá? E além desse fator de frequência alta, nós vamos ter um outro fator aqui de frequência mais baixa, tá? Que é cosseno de delta sobre 2 vezes t. Essa frequência ela vai ser menor, tá? Delta é menor do que ômega, tá? E ela vai oscilar mais devagar. Em vez de você ter várias oscilações por segundo, você tem menos oscilações, né? O que vai acontecer... Aqui, na verdade, eu desenhei dobrado, que vocês já vão entender por quê. O que vai acontecer é que essa parte de baixa frequência vai envelopar ou vai modular a parte de alta frequência. Então, nós vamos ter aí uma modulação desse sinal de alta frequência pelo sinal de baixa frequência. O que vai acontecer é que você vai ter esse resultado, tá? Então, quando nós somamos aqueles dois sinais de mesma amplitude e frequências próximas, você vai ter esse resultado, tá? Então, um sinal de alta frequência, cuja amplitude é modulado por um outro sinal de baixa frequência. O sinal de baixa frequência, que é esse em verde aqui, ele vai modulando, ele vai envelopando o sinal de alta frequência, tá? Nós vamos ter essa condição aqui, ok? Então, nós podemos exemplificar esse fenômeno dos batimentos somando dois sinais aí de frequências levemente diferentes, né? Então, vamos somar aqui inicialmente um sinal, né? Uma determinada vibração, uma oscilação harmônica, tá? Que tem aí uma frequência de 10 Hz, né? Representando essa oscilação no tempo, nós temos aí esse tipo de comportamento, né? Aqui a escala do tempo, né? Uma escala aqui onde você observa aí, não exatamente dentro de um segundo, mas vários segundos aqui, né? Então 10 oscilações aqui corresponderiam a um segundo, né? 10 oscilações a cada segundo, 10 Hz. Nós vamos somar esse sinal de 10 Hz a um outro sinal de frequência próxima, tá? No caso aqui eu escolhi uma frequência de 11 Hz, né? Vejo que graficamente aqui, né, na escala que nós estamos observando, você não vê diferença muito significativa entre esses dois gráficos. Na verdade, para você ver diferença entre esses dois plots aqui, você teria que fazer as duas oscilações do mesmo gráfico, e com um tempo pequeno aí você veria que existiriam mais oscilações dentro de um segundo para esse movimento do que para esse movimento. Quando você soma esses dois sinais, você tem o fenômeno dos batimentos de acordo aí com a fórmula que nós obtivemos anteriormente, tá? Então você vai ter uma frequência maior envelopada e modulada por uma frequência menor, tá? Então, nesse caso, uma das frequências, a frequência mais alta, ela vai ser dada aí pela soma das frequências individuais dividido por 2. Então, 10 mais 11, né, dividido por 2, 21, dividido por 2 vai me dar a frequência mais alta. E a diferença, 11 menos 10 dividido por 2, vai me dar a frequência mais baixa, tá? Então, o resultado dessa soma me dá essa composição de movimentos harmônicos, né, que nós vamos chamar de batimentos. Você tem uma frequência mais alta, né, que corresponde à soma dividido por 2, tá? 10,5 Hz. E nós temos aí a modulação da amplitude dessa frequência mais alta por uma frequência mais baixa, que corresponde à diferença entre as frequências originais dividido por 2. 11 menos 10 dividido por 2, que dá meio Hz.
Então, isso exemplifica o fenômeno dos batimentos. Tá? Aqui eu escolhi uma frequência baixa, né, para o gráfico aqui dos batimentos ficar um pouco mais visível. Né? Aqui a diferença entre uma frequência e outra foi de 1 Hz, né? E essa frequência ela não é tão menor assim que 10 Hz. Não é tão menor do que 10 Hz. Né? Em geral, o fenômeno ele fica mais evidente quanto menor essa frequência. Mas aqui dá para observar bem. Né? E nós podemos observar esse tipo de fenômeno em ondas sonoras. Né? Então, quando você tem uma vibração sonora, isso também pode ser observado, né? E melhor exemplificado. Então, vamos ver isso. Então, vamos observar aqui o fenômeno dos batimentos a partir aqui da soma de dois sinais sonoros, um de frequência mais baixa e outro de frequência mais alta, produzindo aí um padrão, aí, um sinal modulado. Então, o primeiro sinal que nós vamos ter aqui é um sinal de 440 Hz, um sinal sonoro, né, que vai ter esse padrão temporal. Depois eu vou ligar essa fonte sonora, tá? Não vou ligar agora porque ela acaba dando interferência no áudio. Né? E nós vamos ter um segundo sinal de frequência um pouquinho mais alta, 443 Hz. Né? E vejo que entre esses dois sinais é difícil você observar uma diferença nos gráficos aqui. Essa diferença é uma diferença pequena temporalmente. Então, teria que fazer o gráfico aí numa escala adequada para observar a diferença entre essas duas funções. Né? Esses dois sinais, quando somados, a composição harmônica desses dois sinais vai me dar o fenômeno dos batimentos. E esse fenômeno dos batimentos vai ter uma frequência mais alta, que é dada aí pela soma das frequências dividido por 2. E essa frequência mais alta ela vai ser modulada por uma frequência mais baixa, que é dada aí pela diferença entre as frequências dividido por 2. Tá? Então, a soma das frequências dividido por 2 e a diferença entre as frequências dividido por 2. Então, nós temos aí um padrão de batimentos dado por essa função, né? Um sinal de alta frequência modulado por um sinal de baixa frequência. Aqui a escala, como existe uma diferença bastante grande aí entre as duas frequências, nós temos que fazer a escala de tal forma aí que você observe muitas oscilações da alta frequência para conseguir observar poucas oscilações da baixa frequência. Então, aqui ocorreram algumas falhas no gráfico dos batimentos. Vocês podem perceber que tem umas listras aí em preto. São falhas numéricas aí na hora de plotar esse gráfico. Agora eu vou ligar essas duas fontes. Pode ser que vocês tenham aí interferência no áudio gravado. Né? Às vezes a fonte, devido à animação, ela acaba ligando antes ou depois. Tá? Então primeiro eu vou ligar a fonte de 440 Hz e depois a de 443 Hz. Vocês vão ver que as duas juntas produzem o fenômeno dos batimentos. Então vamos lá, eu vou parar de falar para não interromper e para não dar interferência. Agora as duas juntas. Então esse seria o padrão de batimentos observado no som. Né? Bem, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que vocês aproveitem e tenham entendido como se faz a composição de movimentos harmônicos aí a partir dessas regras. Até mais!